Opa, vamos lá. Ajustando aqui. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Áudio, teste. Acho que tá ok. Ok. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso segundo webinar em comemoração aos 25 anos da carreira. Tem um timaço hoje aqui. Vocês não estão conseguindo ver ainda aí. Mas tá aqui, ó. É um timaço que vai sentar aqui pra gente falar sobre o futuro do trabalho, pra falar um pouco mais sobre as relações sindicais, pra falar de salários, pra falar de uma parceria 10 que a carreira fez com a FIP e que vai poder trazer uma série de análises. Eu sou o Emerson Costa e eu sempre começo dizendo que é um privilégio, né? Porque 25 anos é um número marcante. Quando eu fiz 25 anos, aconteceram muitas coisas. E a carreira aconteceu muita coisa, né? Ao longo desses próximos meses a gente vai ver muita coisa desses 25. E comigo também. Foi nos meus 25 anos que minha esposa chegou na parede e falou: "E aí, meu amigo? Vai ou não vai?" Claro que vai. Um beijo, meu amor, se estiver assistindo. Foi com os meus 25 anos também que eu fiz um curso específico para tratar de criação emocional, que eu me adentrei dentro do marketing na área de brand. Isso mudou a minha carreira, porque foi nos mesmos 25 para 26 que eu tive a oportunidade na carreira de fazer o meu primeiro projeto de marcas. Tudo com 25 anos de idade, né? 25 me marcou. E é legal porque participar do Construindo Sentidos, participar de tudo que a carreira tem feito, tudo que a gente tem pesquisado, a quantia de pessoas que nós temos atingido, isso tem sido uma honra. Tem sido uma honra. O bate-papo de hoje, assim como os outros, é um grande privilégio. A gente aprende demais. Quando a gente diz que a gente acredita que o propósito pode transformar, né? Que o homem pode suportar tudo menos a falta de um propósito, isso não é à toa. A gente faz o webinar para compartilhar conteúdo inteligente. A gente quer transformar a área que a gente está envolvido, a gente quer transformar o segmento. Nós não somos individualistas, eu não brigo com o concorrente, né? Nós não brigamos com os nossos concorrentes, a gente quer transformar o setor, a gente quer transformar as pessoas. Chega de... E é por isso que a gente está aqui. E quem vem para cá hoje? Aqui do meu lado vai sentar um senhor. Chamar de senhor é brincadeira, é um garoto, minha idade, não mais novo que eu, Augusto Chaparin, um economista, um cara fantástico, trabalha na FIP, está envolvido com uma série de pesquisas. Ao lado dele vai se sentar aqui o João Augusto, parceiraço de trabalho, amigo lá das antigas. E depois ali, ó, naquela cadeira que vocês não estão vendo ainda, aliás, tem uma câmera ali, ó, depois eu dar um foco ali. Aquela cadeira vai se sentar o senhor Hélio Zilberstein. Consegui falar, hein? Posso até soletrar se quiser. E não vou esquecer do S. Não vou arriscar, não. O Hélio é um professor, pesquisador, cara fantástico, grande pra caramba. Grande do que ele pode oferecer. Foi um prazer conhecê-lo. A gente começou a bater um papo ano passado e... você não tem a dúvida que você vai aprender demais hoje nesse bate-papo aqui. Tá à frente de projetos na FIP também, em especial um que vai tratar das questões salariais e dos acordos coletivos no Brasil. Incrível o que a gente vai ter de resultado, incrível o que ele já faz para contribuir para o mercado, para as negociações sindicais, o quanto ele traz de informação tanto para a empresa quanto para os sindicatos. Muito legal. E ao lado, o senhor Robinson Carreira. Quem tá patrocinando aqui do brincadeira? Aqui é tudo... Aqui é uma construção conjunta e isso é bem legal. Já disse pro Robson no webinar anterior que a gente passou no mês de maio. A gente falou um pouco disso, né? Que eu acho que dentro desses 25 anos, se tem uma coisa que a gente tem de oportunidade como empresa, é poder fazer muita coisa nova, muita coisa inteligente. E o Robson, ele tá sempre envolvido com a gente nisso e não à toa vai fazer um monte de perguntas hoje aqui. Chega de mais conversa, vem pra cá, vamos começar esse negócio. Conjunto, e isso é bem legal. Pessoal, vamos lá, todo mundo acomodado, tudo em ordem? Tudo certo. Augusto, obrigado. Imagina pela presença. Vou derrubar o microfone.
Eu vou tentar. Senhores, é um privilégio tê-los aqui. Esse é o nosso segundo webinar. E eu acho que a conversa hoje ela vai ser muito boa, porque nós vamos explorar um campo ainda que está cheio de incertezas, mas que traz boas perspectivas para as relações de trabalho. Pelo menos é o que eu acho, e eu vou depois querer ouvir um pouquinho de vocês, né? Mas vamos começar assim, né? Vamos começar dando risada um pouquinho. Por quê? Porque o Hélio é corintiano. E eu também sou. Mais um? Começar assim já. E aqui, toma em peso. Já tá definido. Tô cercado aqui. Socorro. Peraí, o webinar anterior também tinha essa pegada? Tinha. Foi escolhido a dedo a coisa aqui? Então, pois é. Isso Sabe aí. o que é? É que aqui é nós, mano. Eu não quero que você desligue agora. Não, fique porque aí. eu acho que a diversidade, a divergência de pensamento é o que Divergência, enriquece. tudo corintiano, que divergência. Não, mas aqui tem dois. E Ah. nós temos aqui, ó, milhares de pessoas nos assistindo agora. Uau. E isso é verdade. Então, não desligue por conta disso, não, que dá pra aprender com corintiano. Claro que dá. Augusto, Corinthians também? Também. Augusto, vou te colocar numa... Eu falei que eu não colocaria, mas vou colocar. Como que é estudar com o Hélio? Como que é trabalhar com o Hélio? Uau. A verdade, hein? A verdade, hein? A verdade, hein? Não, na verdade, o professor foi o meu único chefe até hoje, porque eu sempre trabalhei na FIP com ele. Uau. Mas eu acho muito tranquilo, de verdade. Assim, ele sempre aprendi muito e eu tenho a impressão que ele me cobra o que eu preciso entregar sem nunca me tratar de uma maneira ruim ou desrespeitosa. Então eu acho muito, muito bom. Isso é justo, isso aqui não deveria. Mas é verdade. Mas é legal, Sabe né? bem. Não, a gente sabe, a gente bate um papo assim. Isso não é uma mentira, não, é verdade. Pô. A gente também tem conhecido o Hélio e tem um cara incrível. João, tudo em ordem? Tudo certo. Preparado? Tá com a Não. listinha de perguntas? Lógico que não, já que não tá preparado. Sempre, Ninguém sempre. nunca tá. E aí, Robinson, tudo em ordem? Sim. Tá feliz com tudo isso? Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Na verdade, eu não imaginava chegar a um turno de 25 anos, assim, a gente pensa no dia seguinte, né? E daí a gente vai criando ondas, e depois chega nos 25. Eu tô muito ansioso pros próximos 25, né? Então, tá muito, muito bacana. Tô adorando esse momento impressionante, com essas pessoas fantásticas e tá sendo muito bacana. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Conhecer teu trabalho tem sido bem prazeroso pra gente. Na verdade, a gente acompanha muito desse trabalho há alguns anos, né? Com os relatórios que a FIP gera e tudo que a gente tem acompanhado das informações de acordos e salários. Então, a gente ter se encontrado ano passado, acho que não foi à toa, não. Não foi à toa, aliás, tanto é que a gente pôde firmar uma parceria para começar um pouco dessa experiência, trazer todo o know-how que vocês têm para enriquecer as nossas soluções, né? Hoje a gente tem uma base de pesquisas que reúne quase 1.600 empresas e quando a gente falou assim, acho que essa parceria ela enriquece porque nós vamos trazer mais conteúdo, mais informação para as pessoas decidirem, né? Então, por isso que isso tem sido um privilégio, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, porque já que o professor com a FIP topou ser parceiro, falou, vamos ver o que ele conhece. Vamos aprender um pouquinho mais, né? Bom, eu estou aqui com muito prazer. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, eu não acho que haja coincidências na vida. As coisas, quando acontecem, quando se cruzam, é porque elas têm que se cruzar. Então, esse encontro nosso, FIP, com carreira, é uma coisa que tinha que acontecer, está acontecendo e vai dar muita coisa boa. Tenho certeza. Nós estamos muito satisfeitos de terem encontrado vocês como parceiros. E eu quero dizer só uma coisa. Daqui a 1 ano e meio eu vou completar 3 vezes 25. Uau, quero chegar lá. Eu quero que a carreira chegue a esses 3 vezes 25 e muito mais, gente. mas com o pique que ela tem hoje. Com o pique que só os vencedores têm, só as pessoas Que legal. apaixonadas pelo que fazem podem ter.
Uau, Você começamos pode ter muito certeza que eu bem. vou lutar pra honrar isso. Esse cara aqui do lado, eu não tenho dúvida que é a mesma coisa. E outra coisa, eu quero ver, hein? Opa! Tá? Você testemunha aqui. Vamos. Muito legal. 75 anos. Dá, só falta tranquilo, 50. só tranquilo. Só 50 que É, falta. é claro. Ah, Isso aí fácil. é uma profecia, vamos ter que cumprir agora. né? Aham. Que legal. Professor, conta um pouquinho pra gente. Como começa essa relação com os salários e os acordos lá na FIP? De quando começa essa pesquisa? Quanto tempo envolvido nisso? Nossa, tem muito tempo. Você sabe que isso é uma coisa que eu comecei a pensar e a tentar fazer nos anos 80 ainda. Uhum. Não é? Agora você imagina, nos anos 80, mais de 30 anos atrás, a gente não tinha informática, não tinha os recursos. Então era ir atrás dos acordos, ler um por um e tabulando. Então foi uma coisa muito difícil. Eu cheguei a fazer um trabalho de acompanhamento da negociação coletiva nas empresas estatais. Uhum. E depois parou. Depois eu tentei fazer uma coisa parecida, já nos anos 90, que se limitou à PLR. O PLR estava começando e eu tentei acompanhar os acordos. E foi a primeira tentativa de codificar as características das PLRs. Eu lembro que nós chegamos a ter quase 1.100 acordos de PLR tabulados, bonitinhos, tudo na unha, né? Nossa. Se você imagina que hoje nós temos... Não tinha o Augusto ainda lá? Não tinha o Augusto, não tinha nada. Nós temos hoje mais ou menos 450 mil documentos lidos e tabulados, né? Então a distância foi muito grande. Mas aí em 2012... Não vamos exagerar também. Não, vamos exagerar. Em 2012, aí realmente eu achei que dava para começar a acompanhar com o uso da tecnologia. E nós começamos a olhar para o mediador, quer dizer, o grande passo que foi dado é que o Ministério do Trabalho, em 2007, criou a página Mediador. O que é essa página? Por lei, todo acordo coletivo e toda convenção coletiva, uma vez assinado, uma cópia tem que ser entregue no que antigamente se chamava Delegacia do Trabalho, né? Hoje é Superintendência do Trabalho. Foram promovidos. Eles foram promovidos e esse documento ia para o porão, naturalmente, e ficava esquecido lá, né? Mas no momento que se entrega para o Ministério do Trabalho, ele se torna um documento público. Então, em tese, qualquer um pode ter acesso. E aí o Ministério do Trabalho teve a ideia feliz de substituir a entrega física pela entrega digital. E aí as empresas e os sindicatos começaram a mandar para essa página. O documento tem que ter uma estrutura comum, ele tem que ter os tópicos comuns. Então, primeira parte é a identificação, depois os salários, os reajustes, os benefícios, os adicionais e assim. Então tem uma estrutura mais ou menos comum. Em geral, essa estrutura é obedecida, mas não é incomum você encontrar um reajuste salarial lá onde estão as relações sindicais, né? E aí nós começamos a ler só a identificação, o reajuste, o piso e a PLR. Foi assim que começou o nosso projeto. Então, o começo do salariômetro foi o acompanhamento desses 3 resultados. E a gente criou uma página na internet que se chamava salarios.org. E aí, no ano passado, no ano 2017, foi antes, nós aumentamos a cobertura, a gente passou a acompanhar 40 resultados da negociação coletiva, não mais aqueles 3. E mudamos a página está como ela é hoje. Hoje você pode olhar o resultado desses 40 itens que são negociados. E é uma página que nunca termina, né? Ela nunca está pronta, porque a negociação é muito criativa e ela vai inventando novos tópicos e a gente tem que correr atrás. Nesse momento, o que a gente está correndo atrás
é dos impactos da reforma trabalhista. Que novas cláusulas estão sendo introduzidas? Que novidades estão sendo negociadas? Eu queria pegar um gancho nesse, que é um dos tópicos que a gente pretende discutir, né? Que é, com a reforma, o que tem mudado nas negociações? Que novos itens têm entrado? Foram acrescidos lá na sua análise, eu sei que né? vocês acompanham também os itens que mais aparecem, né? E quais... Teve uma mudança na ordem desses itens? Né? Olha, infelizmente eu ainda não tenho a resposta. Nós estamos atrás, nesse momento, a gente está fazendo uma varredura em todo o banco. São mais ou menos 40, 50 mil novos documentos todo ano. 200 e poucos por dia. E o que a gente está fazendo nesse momento, nós selecionamos 25 grupos de cláusulas ou de palavras-chave, e o nosso banco está sendo varrido e a gente está contando a frequência com que cada uma dessas cláusulas aparece ano após ano. E a nossa expectativa é detectar, de 2017 a 2018, o que mudou nas frequências. Por exemplo, nós estamos, uma das palavras é representantes, comissão de representantes, comissão de fábrica, porque vocês sabem que a reforma criou uma comissão de representantes de empregados a serem eleitos. Nós sabemos que isso ainda não pegou. As empresas resistem, porque ninguém quer criar um calo. Sim. Né? E os sindicatos resistem, porque ninguém quer criar um concorrente. Mas será que não começou a aparecer? Nós vamos atrás. Né? Então, em alguns dias, eu vou poder te dar essa resposta. E vou poder te dar com muita segurança. E aí, na medida que a gente encontrar cláusulas realmente que estão começando a vicejar, aí nós vamos incluir e passar a acompanhar. Né? Agora, uma coisa que a gente tem acompanhado, aí sim a gente já tem alguns resultados, é toda a parte de contribuições sindicais. Isso é interessante. Porque vocês sabem que a reforma introduziu uma mudança muito brusca, muito grande, que é o fim da compulsoriedade. Né? Então, antigamente, não se discutia. No mês de março, um dia de salário era descontado e esse dinheiro ia para o Ministério do Trabalho, aliás, para a Caixa Econômica, né? E aí o Ministério do Trabalho distribuía na estrutura sindical. 60% para o sindicato, 15% para a federação do Estado e 5% para a confederação federal. Então 80% ia para o movimento sindical. E os 20% que sobravam ia para o Ministério do Trabalho e passaram a compor o FAT. Junto com o PIS, isso também compõe o FAT. O Lula tentou fazer uma reforma sindical. Fez um Fórum Nacional do Trabalho que durou 2 anos, fez um projeto enorme, mais de 300 artigos, e não deu em nada, está engavetado no Congresso. Esse foi, na minha opinião, foi o grande desapontamento que os brasileiros devem ter em relação ao governo Lula. Além das outras coisas. Mas se alguém tinha uma autoridade moral para fazer uma reforma trabalhista, uma reforma sindical, era o Lula. Sim. E ele não fez. O que ele fez? De toda aquela reforma que ele tentou fazer, ele destinou aqueles 20% do Ministério do Trabalho, metade ele destinou para centrais sindicais. 10%. Isso é o que sobrou da reforma sindical do Lula. Ele não mexeu em nada e reforçou o modelo antigo. Então, infelizmente, a gente tem essa legislação que obriga o trabalhador a pagar uma parte do que ele ganha para o sindicato que ele mal conhece.
Eu vou retirar a palavra infelizmente. Se a gente tiver tempo, eu quero voltar aqui. Porque eu, na verdade, não sou contrário à compulsoriedade. A gente volta daqui a pouquinho, se houver tempo. Mas o importante é que a reforma trabalhista eliminou a compulsoriedade. Então, esse dinheiro só pode ser descontado se o trabalhador quiser. E como é que a gente sabe se o trabalhador quer ou não quer? A reforma trabalhista diz o seguinte: se ele ficar quieto, ele não quer. Se ele quiser, tem que dizer, né? ele tem que se manifestar. Normalmente é o contrário. Todo mundo tem que pagar. Quem não quiser pagar, levanta e vai falar no sindicato. E aí tem vários estratagemas, né? O sindicato tem um horário restrito para receber, ele faz questão que seja de próprio punho, assinado na hora, e dificulta a oposição. O que a reforma trabalhista fez foi o contrário. Ficou quieto, se omitiu, não paga. Quer pagar, tem que se manifestar. Eu tenho até, são anedotas que a gente ouve, mas são casos verdadeiros. Uma empresa que tem alguns dirigentes sindicais no seu quadro, ela percebeu que não tinha recebido a manifestação de descontar dos dirigentes sindicais. Aí o gerente de RH telefonou para os caras e falou: escuta, nem vocês vão pagar? Você não vai dizer para descontar? Então isso mudou, inverteu o sentido. E foi um desastre para as finanças dos sindicatos. Né? Tanto os sindicatos dos trabalhadores como os sindicatos patronais. Total debacle financeiro. As receitas caíram da ordem de 80%, 90%. Professor, mas você tem uma sugestão até, inclusive, sobre esse tema, que em 2017 o senhor já falava um pouco disso, né? Eu sou a favor da compulsoriedade, né? Mas explica melhor, qual seria a tua sugestão para tentar dar uma arrumada nisso? Qual é a proposta? E como está essa proposta, aliás? Porque lá em 2017 já falava, e como isso tem caminhado, quais são os feedbacks que o senhor tem? Eu vou responder, deixa eu só concluir. E a partir da reforma trabalhista, esse passou a ser o tema e passou a ser a causa de impasse na negociação. Porque os sindicatos queriam forçar o desconto e as empresas não se sentiam amparadas em descontar forçadamente. Então, a quantidade de acordos e convenções terminadas, acordadas, caiu. E isso acendeu uma luzinha para nós e a gente passou a acompanhar. Então, o que eu posso dizer é que dentro de algumas semanas nós vamos ter um levantamento comparativo completo, bem detalhado, sobre contribuições sindicais em 2017 e em 2018. E essa talvez seja o primeiro estudo comparativo do impacto da reforma. Agora, por que eu sou a favor da compulsoriedade? Pode parecer engraçado, né? Professor, um crítico dos costumes do movimento sindical, ele é a favor da compulsoriedade. Logo, professor Hélio, por que isso? Então, primeiro deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu sou da opinião de que se nós desejamos uma democracia no Brasil, nós não podemos combater, castigar, inibir a formação de sindicatos. O sindicato é uma parte essencial de um regime democrático. Se você não tem alguma instituição que represente legitimamente o interesse do trabalho, a tua democracia fica capenga. É só o capital que propondera. O capital é necessário, mas o trabalho também. Então nós precisamos de um equilíbrio entre esses dois poderes. E uma das maneiras de conseguir esse equilíbrio é por meio de uma organização sindical sadia, responsável, legítima, representativa. Então, esse é o primeiro ponto. O sindicato é essencial para a democracia. Ora, se o sindicato é essencial, a gente se pergunta como é que você então viabiliza esse pedaço da democracia? Porque o outro tem forças próprias.
E aí eu comparo o serviço do sindicato com o que os economistas chamam de bens públicos. O que é um bem público? É um bem que, uma vez ofertado, ele está acessível para todos. É um poste na rua com a luz acesa. Exatamente. Uma luz, a iluminação pública é um bem público. Quem passa pela rua se beneficia. Não é só quem mora na rua, todos. Então, você não compra um minuto de iluminação. Você não compra iluminação enquanto você estiver passando. A iluminação está lá, você se beneficia. Iluminação, segurança pública, o sistema judiciário, a defesa nacional. Então, o Estado, ele é o provedor de inúmeros bens públicos e que não tem mercado para eles. Não existe mercado, todos se beneficiam. Então, ninguém compra. Certo. Se ninguém compra, como você financia? Por meio de impostos. Se você não obrigar as pessoas a pagarem, todo mundo vai querer pegar carona. Eu quero passar por aquela rua na luz, mas não quero pagar. A não ser que o Estado venha e me obrigue a pagar. Então, a tributação é uma maneira de você garantir o oferecimento de bens públicos. O que tem a ver com o sindicato isso? É que o serviço que o sindicato presta, ele tem a característica de ser um bem público. Quando o sindicato conquista um aumento salarial, e vocês aqui, os amigos da carreira, vão concordar com isso, a empresa não pode dar o aumento só para quem é membro do sindicato. Sim. Como é que fica o clima na empresa? Já imaginou? Ela vai dar para todo mundo. Então, o sindicato presta um serviço que tem as características de um bem público. E se você não obrigar a pagar, vai aparecer o carona. O cara que quer o aumento, mas não quer pagar o sindicato. Que, aliás, é muito comum, né? Exatamente. Na relação de negociações, acordos. Tem aqueles que fazem de conta que não querem o sindicato, não sei o quê. Mas, no fundo, eles torcem. Tomara então, que dê tal veja aumento. que não é tão desproposital. Sim. Agora, acontece que no Brasil, a gente construiu um sistema que tem só vícios, não é? Então, essa coisa da obrigatoriedade acabou sendo um incentivo para a criação de sindicatos fantasmas. Sim. Né? Então, não briga entre eles também. Parece que é uma luta competem, né? Não é que está errado cobrar compulsoriamente. O que está errado é o nosso sistema, o jeito que ele faz. Então, a proposta que eu tenho feito é a seguinte: os sindicatos deveriam ter a permissão de consultar os trabalhadores de cada empresa. E se na empresa onde metade mais um dos trabalhadores concordasse em pagar a contribuição para o sindicato, todos teriam que pagar. Ou seja, aquele sindicato vai representar... Seria uma empresa sindicalizada ou não? Quase assim. Isso. É mais ou menos a regra do condomínio. Eu moro num prédio, o zelador decide reformar a entrada. Vai custar. Então nós vamos fazer uma assembleia. Se a maioria topar, todos vão ter que pagar a reforma. Sim. Com isso você preserva duas coisas. Primeiro, o direito de individualmente cada um querer ou não querer e manifestar isso. E o interesse coletivo prevalecendo sobre o interesse individual. Não é? Então a ideia de você ter a compulsoriedade não está errada. O jeito de fazer essa compulsoriedade. Vocês já imaginaram se os sindicatos fossem de empresa em empresa e ganhassem os 50% mais um? Teria um sistema legítimo. Só que isso daria muito trabalho. Então os sindicatos têm preferido, ao invés de ir para essa luta, eles têm preferido fazer assembleias, decidir em assembleia e aí tentar impor à empresa a decisão coletiva da Assembleia. E a empresa fica receosa porque... A empresa não sabe se pode, se não pode, porque a lei diz que tem que ser individual. Sim. E fica, né? Essa é a situação que a gente está vivendo hoje. A gente tem visto algumas empresas assumirem essa contribuição no lugar dos colaboradores. O que o senhor acha disso? Deixa eu complementar antes do professor, até porque para manter uma boa relação sindical, no intuito de manter essa boa relação,
há um esforço da empresa quase que torcer para que os empregados topem recolher. Porque eu não posso decidir por ele, mas eu posso quase que torcer para que eles decidam positivamente. Porque a relação sindical fica melhor, não é? E algumas, num esforço adicional, falam, não, deixa que eu pago, então. Não é? E é nesse sentido que é a pergunta, né? Não sei o quanto isso é legítimo, válido ou não. Não, na minha opinião, isso é uma coisa que deve ser evitada. Uhum. A própria OIT, na convenção que estabelece a atividade sindical, ela recomenda, mais do que recomenda, ela proíbe nessa convenção que a empresa interfira no funcionamento do sindicato. A empresa não pode financiar o sindicato. Vamos dizer assim, ela não poderia, porque a gente sabe que no Brasil Sim. tem muitos casos de empresas que acertam pagar essa contribuição e assim ela fica no melhor dos mundos, porque ela não desconta do empregado que não quer ser descontado. Agora, nós não estamos falando da contribuição sindical. Essas são outras contribuições, as contribuições assistencial, a contribuição negocial, eles dão vários nomes, né? Então, o fato é que a gente sabe que muitas empresas pagam totalmente ou parte da contribuição que o trabalhador deveria pagar. Isso é errado, né? Porque você está sujeitando o sindicato ao seu financiamento. E muitos sindicatos preferem isso, porque eles também ficam bem com o trabalhador. Eles não descontam de ninguém, estão bonzinhos, a empresa é que está pagando. Nós temos isso documentado no nosso levantamento. Isso está documentado. Eu posso dizer para vocês que 10% dos casos de contribuições que são negociados, em 10% dos casos, há participação da empresa no pagamento. 10%. 10%. Agora, o que nós estamos examinando é se isso mudou de 2017 para 2018. Isso é um aspecto muito ruim, muito atrasado do nosso quadro sindical, infelizmente. Professor, o sindicato, por conta da própria CLT, quando ela foi pensada lá atrás, ele foi bem fragmentado, né? E agora com o fim da obrigatoriedade da contribuição, quer dizer, todo mundo pequenininho ali, isso tende a ele não ter força, não ter recursos mais. E o professor, até antes da reforma, colocou como um caminho de duas vias, do que seria o resultado pós-reforma. Me diga para que lado o senhor acha que está caminhando, passados aí 1 ano e pouco da reforma. Vai haver um enfraquecimento geral dos sindicatos, ou vai haver um fortalecimento e quase como a Argentina ela tem poucos sindicatos, eles são maiores, a representatividade é maior, ou a gente tende a caminhar mais para esse lado? A gente precisa voltar um pouquinho atrás para poder responder a sua pergunta. Deixa eu já responder. Eu tenho a impressão que nós estamos, nesse momento, vivendo um momento de enfraquecimento. Mas eu vejo logo avante um momento de fortalecimento. Tá. Getúlio, quando criou a CLT, esse sistema que está aí até hoje, ele foi muito esperto, porque ele criou os incentivos para fragmentação do movimento sindical. Fragmentação? Fragmentação. Por que ele fez? A CLT diz o seguinte: o sindicato, a menor unidade geográfica, unidade espacial que o sindicato pode ter, ou seja, a base territorial, é o município. Ele não disse que a menor tem que ser a empresa, por exemplo. Senão o sindicato poderia se organizar numa empresa. Sindicato por empresa. Não, é município. Então ele já tirou o sindicato de fora da empresa, de dentro da empresa. E aí, para que o sindicato possa existir, então ele precisa organizar uma associação, representar uma categoria, e a categoria está prevista na lei industrial, químico, têxtil, comerciário e assim por diante. Então, se a associação representa esses trabalhadores no município A, ela entra no Ministério do Trabalho e recebe a tal da carta sindical e se transforma num sindicato e ganha contribuição.
Então, um baita incentivo para que num município você forme um sindicato. No município do lado, também, com um pouco de esforço, forma. Então você foi formando sindicatos. Fragmentando em cidades, praticamente. Por isso que a Argentina tem poucos sindicatos, a Alemanha tem 8 sindicatos, os Estados Unidos têm algumas dezenas de sindicatos. Por quê? Porque são sindicatos nacionais. Aí que entrou a Com fragmentação. ramificações locais. Mas aqui no Brasil, o Getúlio teve essa ideia. Então, o movimento sindical já nasce fragmentado. Com a Constituição de 88, isso até piorou. Porque até 1988, quem definia a categoria era a lei. Vou dar um exemplo. Antes do computador, não existia o trabalhador no processamento de dados. Quando o computador chegou, esse trabalhador existe agora. Onde ele vai? Ele foi para o Sindicato dos Comerciários. Era o mais próximo. Até que a lei estabeleceu, olha, existe uma categoria chamada processamento de dados. Até lá ele viveu... Até lá ele não tinha sindicato. Aí ele teve sindicato. O que a Constituição de 88 fez? Ela disse que quem define a categoria são os próprios trabalhadores. E aí foi um pé na jaca geral. Vou dar um exemplo. Você hoje tem sindicato de trabalhadores em restaurantes fast food. Antes era o sindicato dos trabalhadores em bares, hotéis e similares. Segmentou. Agora algum espertinho falou, não, nós vamos fazer um sindicato dos trabalhadores em restaurantes de fast food. Da cidade e tal. Da cidade e tal. Quer dizer, se fragmentou o que já era fragmentado. Por isso que nós temos 15 mil sindicatos, 12 mil de trabalhadores e 3 mil de... 12 mil, eu não sabia disso. Então, é isso, né? Agora vem a nova lei e diz, acabou essa festa aqui. Então, nesse momento, os sindicatos estão muito fragilizados. E recentemente, e ficou, durante um ano e meio, ficou essa dúvida, será que a Assembleia pode determinar que paga, que não paga? Aí veio uma medida provisória, agora recente, dizendo que a Assembleia não pode. Não é a Assembleia que define. No caso da contribuição sindical. É o trabalhador que quiser, ele manifesta individualmente, previamente, expressamente, e aí ele só pode ser cobrado por boleto. Não pode mais ser na folha. A contribuição sindical. As outras, se ele se manifestar favoravelmente, ele pode ser descontado na folha. Mas a sindical, só por boleto. E é proibido emitir o boleto sem autorização. Porque às vezes a gente recebe um boleto em casa... Você não pediu, nem sabe de onde veio. Você paga de medo para não levar multa. Então. Isso também não pode. Aí então, o boleto tem a taxa do banco também, então você vai ter a cobrança da taxa e desconto do banco, ou seja, dependendo do valor da taxa, quase que o sindicato... É um dia de trabalho, né? É um dia de trabalho. Bom, isso significa que nesse momento há um enfraquecimento dos sindicatos. Mas a gente já começa a perceber que há um começo de fusão. Quer dizer, uma inversão do processo. Embora a lei ainda permita essa segmentação. Mas o que a gente criou uma situação muito ambivalente, porque ao mesmo tempo que o sindicato tem uma função constitucional de representar os trabalhadores, nós tiramos o poder de vida dele, o oxigênio dele. Então essa situação está mal resolvida. Nós vamos precisar resolver. Enquanto isso não se resolve, os sindicatos vão tratar de se fortalecer. Uma maneira de se fortalecer é visitar as empresas e pedir para os trabalhadores passarem a contribuir. E a outra é fusão. Fusão e verticalização. Então, na minha visão, o futuro do movimento sindical no Brasil depende dessa iniciativa de se fundir, criar entidades mais sólidas e mais verticais. É muito difícil um presidente de um sindicato abrir mão, falar, ok, vamos fechar isso aqui, juntar abrir com mão outro, do quê? Do poder. Mas ele já não tem mais. É verdade, ele não tem dinheiro, né?
dinheiro e... Já abriram a mão dele. Uhum. É verdade. Mas você sabe que de um lado tira o oxigênio, mas do outro não o que ele tem que fazer como função, né? Quando a gente olha para uma empresa... Essa é a contradição do momento. Porque quando você olha para uma empresa, eu olho para a área de TI de uma empresa. A área de TI tem que olhar para a minha área, por exemplo, comercial, de marketing, e me olhar como um cliente. Não como, pô, aquele usuário tá me enchendo a paciência. Porque quando ela me olha como cliente, ela fala assim, eu estou aqui, o meu propósito é o quê? É servir aquela área. Se o sindicato entender que o propósito dele é fazer essa representação, eu, como um operário individual, com a voz que eu tenho, não chego em lugar nenhum. Eu preciso dele. Ele precisa me representar. Uma vez que eu enxergo que o trabalho dele é necessário, aí eu compenso por ele, né? Como um advogado. Eu preciso que alguém advogue em minha causa. Então eu vou te compensar por isso. Porque eu não posso fazer o que você pode fazer, né? Mas ele agora tem que mostrar o serviço, né? Eu acho que essa é a grande questão. E esse é o grande problema, porque essa identificação dos trabalhadores como um grupo homogêneo, como algo coletivo, ela hoje está muito mais fraca. Não é? O sindicato tem o apogeu no apogeu da industrialização. Por quê? Porque o operário está lá no chão da fábrica, ele olha em volta, ele vê um monte de macacão igual dele. E para ele é óbvio, olha, a solução minha não é minha, é de nós todos. Quem é que pode fazer isso para nós? É o sindicato. Hoje, no escritório, nessa empresa que tem TI, tem aquilo, o sindicato é uma coisa absolutamente remota, né? Não existe essa identidade. E esse é o grande desafio do movimento sindical no mundo inteiro. Como é que ele se preserva como uma possibilidade de defesa coletiva dos interesses, que é uma coisa necessária, numa sociedade que está fragmentada, não tem muitos macacões azuis, né? Não. Você vê que a reinvenção chega para todo mundo, né? Você pensa que é só o taxista que vai passar? Não. Não, é verdade. Você pensa que é só a tua empresa? Não, chegou. Por outro lado, a própria tecnologia pode ajudar o sindicato. Mas com certeza. Né? Aí um pouquinho, abrir a mente e falar assim, pô, por que um aplicativo talvez não pode começar a disseminar alguma coisa e eu posso fazer uma votação, uma enquete, né? De um simples programa para fazer uma coleta de pesquisa, né? Exatamente. E vou provocar até em outro sentido, né? Acho que a questão, a gente falou do tema como o futuro do trabalho, né? Será que o cenário econômico também não vai interferir nisso? Porque se tiver aquecido, tiver muita concorrência por mão de obra, mesmo sem a negociação coletiva, será que a própria relação de trabalho não vai dar mais voz para o trabalhador de negociar as questões individuais e as possibilidades de aumento de salário? A empresa vai ter que se preocupar com isso ou ela perde os trabalhadores? Agora, se por outro lado a economia estiver fraca, isso ganha mais importância? Faz algum sentido isso? Veja, João, a gente está falando de duas dimensões, né? Uma, acabamos de dizer, estrutural. Quer dizer, estruturalmente, o sindicato no mundo inteiro está diante de um desafio enorme, né? E você está colocando uma dimensão mais conjuntural, né? É verdade, você tem razão. Na recessão, que é o que nós temos hoje no Brasil, a gente ainda não saiu mesmo para valer. A gente tem 13 milhões de desempregados. Muita gente. Mesmo que a gente tivesse um sindicato muito forte, muito bem organizado, ele não teria muita força. Porque a empresa tem uma mão de obra abundante na fila, não é? Que aumento que você pode pedir. Agora, se a gente retomar o crescimento e se a gente em pouco tempo conseguir reempregar essa multidão, aí o trabalhador individualmente e coletivamente ele ganha força de novo, não é? E aí o sindicato, não é à toa, o sindicato se torna mais forte quando a economia se torna mais forte. Agora, o interessante é que nesses dois momentos do ciclo, a estratégia, o objetivo do sindicato é diferente. Num momento de expansão, o sindicato vai querer beliscar mais. A empresa pode, está vendendo, eu quero mais. Então eu vou bater na porta da empresa. No momento de retração, o sindicato sabe que a empresa não pode. Que porta que ele vai bater? Em Brasília. Ele vai pedir mais seguro-desemprego, ele vai pedir mais programas de emprego.
Quer dizer, o objetivo do sindicato varia no ciclo. Uma hora ele é pragmático, econômico, e a outra hora ele é político. É importante a gente ter em mente que o sindicato tem essa dupla característica. Sim, é a essência dele. Sim. É isso mesmo. Eu quero voltar numa ideia, só uma ideia, pode estar absurdamente errada, mas eu gostaria de aproveitar a presença do professor nisso. O sindicato poderia gerar recursos ou, digamos, faturamento por serviços prestados, tipo aquela lâmpada que fica no poste, parte da iluminação é pública, mas uma lâmpada extra você pode ter, entendeu? Alguma coisa em que gerasse algum ganho fora do ganho até então considerado coletivo, né? Serviços vendidos, essa é a minha pergunta. Não só poderia, como pode e como faz. É? Uma coisa que a gente tem também percebido é o seguinte, parece que está aumentando a frequência de cláusulas com serviços no lugar de contribuições. Então, o sindicato, por exemplo, coloca uma cláusula na convenção coletiva em que a empresa tem que comprar um seguro de vida para os empregados. Todas as empresas de uma convenção coletiva. Qual o seguro de vida? O seguro que o sindicato está vendendo. Então ele é um broker de uma apólice de seguro de vida. Logicamente ele está sendo reconhecido pela companhia aqui. Está errado isso? Não tem nada de errado. O que está errado é que isso virou objeto de negociação. O sindicato ele tem que prestar serviço. Mas ele não pode colocar isso na negociação coletiva. É esse o... Sim, ele poderia vender serviços e compra quem quer. Evidentemente. Já que você tocou nesse assunto, e já que a gente está também olhando para frente, eu acho interessante dizer aqui que é possível que a reforma da Previdência crie uma oportunidade muito interessante para o sindicato. Porque uma das mudanças que a gente espera na reforma da Previdência é a criação de um pilar, de uma perna de capitalização. Quer dizer, nós todos poderíamos ter uma conta vinculada para comprar um plano de aposentadoria. Então, em vez de pingar para o INSS, a gente pingaria nessa conta. Aliás, abrindo um parênteses, a proposta que a FIP tem é uma proposta muito criativa. Não precisa tirar nada do INSS. Pega o fundo de garantia e transforma num plano de aposentadoria. Uau, você ganha 8%. Assim. Todo mês pinga 8%, não vai mais render esse juro, que muitas vezes é menor que a inflação, e você compra um plano de aposentadoria. A gente espera que a reforma da Previdência crie essa possibilidade. E os sindicatos estão muito atentos a isso. Eles estão sabendo que uma reforma que cria uma perna de capitalização é uma oportunidade para eles se tornarem os detentores de fundos de aposentadoria complementar. Sim. E eles sabem muito bem, e não é isso que eles querem, que não são eles que vão fazer a gestão desse dinheiro. Aí seria uma temeridade. Sim. Não por nada, por uma nada. questão de competência. Sim. Isso tem que ser... Você pensou outra coisa? Não. É competência, estava pensando exatamente isso. Eles têm que contratar qualquer fundo. A empresa pode ter um fundo, a associação pode ter um fundo, a OAB pode ter um fundo, o sindicato pode ter um fundo. As centrais sindicais... Já imaginou uma central sindical tendo um fundo de aposentadoria entregue para a gestão de profissionais de uma instituição financeira, e ele vai receber a comissão dele, porque ele está fazendo Professor, isso não aconteceu já? Isso acontece no mundo inteiro. Não sei o quê. Não. Tem coisa que não deu certo. Bom, aí não deu certo por falta de regulamentação, falta de... Tem que entrar com uma regulamentação forte. Claro, né? claro. Senão... Agora, essa parte da reforma, se for aberta essa possibilidade, nós vamos ter uma lei complementar que vai regulamentar isso. E não é impossível fazer isso. É muito possível, por exemplo, você dar para o detentor daquela conta o poder de movimentar. Esse fundo não está dando o suficiente, está dando menos do que os outros, eu saio daqui e vou para o outro. Então a competição
pode gerar essa eficiência. Professor, eu queria até perguntar para o Augusto, porque o Augusto está mergulhado nos números, né? E como que o professor falou, a gente não saiu da recessão ainda. E você disse há pouco para a gente a questão dos números. Quantos postos de trabalho não foram repostos analisando o mês anterior? Então, pelo CAGED, no mês anterior, a gente teve uma perda líquida de 40 mil vagas. Como o professor falou também antes, a gente teve uma criação no outro mês, em fevereiro, de 180 mil, mais ou menos. Então, nesse primeiro trimestre, até que, comparando trimestre a trimestre, não está tão ruim. Mas também não é como se já estivesse havendo uma retomada grande. Então, é um resultado que vem mês a mês. Então, fevereiro veio bom, agora março veio ruim. E, dependendo do momento, às vezes o pessoal não sabe muito o que esperar. Né? Fevereiro, como é que foi? Fevereiro foi 180 mil. Positivo. Posições novas. Posições novas. Então, foi um saldo positivo. Saída. Que, inclusive, foi o melhor fevereiro em 5 ou 6 anos, se eu não me engano. Então, foi um número bom. Aí parecia que estava encaminhando para uma retomada. E agora, março, teve fechamento de 40. Mas que a gente acompanha o CAGED mês a mês há muito tempo. Então, é um movimento que tem uma tendência de longo prazo. Então, nos últimos anos veio caindo depois da recessão. E agora a gente espera uma retomada. E tem... Ameaçado, mas a gente não viu um crescimento, um aumento do número de vagas criadas muito forte. Mas ano passado já teve 500 mil vagas criadas no líquido, sendo que no outro ano tinha sido 0 e nos 2 anos anteriores mais de 1 milhão fechadas, que foi 2015 e 2016 com a recessão. Então, tá melhor do que antes, mas ainda é uma retomada muito mais lenta do que se esperava, uma vez que a gente saísse da recessão. Certo. Por isso que o professor falou que não quer dizer que saímos da recessão, né? Aquela coisa assim. Sair da recessão, esse número ser sempre positivo. Uma dos sinais deveria ser esse, né? Esperar pelo menos que os números voltem mais ou menos ao que eram antes da recessão. Então você vê... Eles precisariam ser muito positivos. Exato. Muito. Assim, o que seria... Olha, nós temos 13 milhões de desempregados. E todo ano chegam mais 1 milhão de trabalhadores, 1,5 milhão. Então, aptos para trabalhar. Para a gente manter os 13 milhões, nós precisamos criar 1,5 milhão todo ano. Para a gente diminuir os 13 milhões, a gente precisa criar mais 2 que 1,5 milhão. Muito longe. Né? Quer dizer, um desemprego tolerável é uma taxa de 5%. Ou seja, nós precisaríamos chegar perto de 6 milhões de desempregados para ter uma taxa civilizada. 7 milhões, pelo menos, precisaríamos resolver. Precisamos criar emprego para 7 milhões sem deixar de criar para os novos. Sim. Quer dizer, são números gigantescos. Né? A gente olhando para frente, o desafio é muito grande, muito grande. Agora eu tenho uma curiosidade com esses 13 milhões. Talvez quem está assistindo com a gente também tenha essa curiosidade. 13 milhões significam pessoas que foram demitidas, estavam... Como que a gente chega nesses 13 milhões? Ou que possibilidade existe de não ser 13, ser 15? Quem está fora dessa estatística? Não. A pesquisa é muito bem feita pelo IBGE, segue padrões internacionais, é uma amostra estatística muito bem feita. Eles vão de casa em casa, uma amostra de domicílios, e perguntam quem mora aqui, o que faz, como é que é. E aí eles têm um levantamento de 300, 400 mil domicílios, que representam o universo de 200 e tantos milhões de habitantes. Então isso a gente sabe. O que os números escondem é o desemprego oculto. Né? Essas são as pessoas que dizem que procuraram emprego, mas não encontraram. Agora, existem pessoas que nem procuraram emprego, já desistiram. Então essas pessoas não estão desempregadas? Tecnicamente não. Porque elas não estão procurando emprego. Mas se pergunta, se você tivesse uma oferta de emprego, você trabalharia? Trabalharia. Então, esse é um desalentado. É uma pessoa que esqueceu que desistiu de procurar emprego. E aí a gente deve ter, com certeza, mais uns 5, 6 milhões. E outros que gostariam de trabalhar mais do que estão trabalhando. Mais horas do que estão trabalhando. Pode ser um part-time que quer completar o seu dia e tal, mas na estatística está como empregado. Ele está como empregado, né? Então, a gente sabe, o IBGE sabe que a gente tem provavelmente mais uns 12 milhões de desemprego oculto. Né? Por essas...
Uhum. Entendi. Boa. Ficou mais claro para mim agora. Hélio, até mais uma provocação, né? Ouve-se muito dizer do lado de lá que a reforma tirou direitos, né? E queria que você contasse um pouco do que você pensa sobre isso, num país que tem, então, a CLT, que deveria dar toda essa proteção e 50% da mão de obra é informal. Como é que essa equação não bate? Isso me lembra de um debate que eu participei numa estação de televisão e estava presente o presidente da ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho. E eu fiz essa pergunta para ele. Quais direitos foram retirados? Sabe qual foi a resposta dele? Foi o direito de horas in itinere. O que é horas in itinere? No itinerário de casa. A Justiça do Trabalho criou uma jurisprudência que diz o seguinte: se a empresa oferece ônibus, no momento que o empregado entrou no ônibus, começa a contar a jornada. Mas isso foi uma coisa que a justiça interpretou. E a reforma trabalhista estabelece que isso não pode ser considerado como jornada. Antes não podia, mas como a justiça no Brasil tem um poder normativo, a jurisprudência acabou criando. Agora vejam, a empresa quer facilitar a vida do trabalhador, oferece e aí tem que contar o ônibus como itinerário. Então esse foi o direito que a reforma trabalhista tirou. A reforma trabalhista não tirou nenhum direito. Ela preservou todos os direitos. Mesmo porque 34 deles estão na Constituição e ela não poderia tirar. Ela não tirou nenhum direito. O que ela fez foi reconhecer a possibilidade de, pela negociação, você modificar o uso do direito. É isso. Bem explicado. E itens específicos, inclusive. Não, né? qualquer item. Isso é outra coisa. Havia uma dúvida, foi bom você perguntar essa coisa. No começo, eu não sei se vocês lembram, o governo Temer mandou uma proposta de reforma trabalhista muito tímida. Era uma reforma que tinha poucos artigos e dizia que a negociação prevaleceria sobre a legislação em 13 itens. Isso é o que você está pensando. Aí, no decorrer da tramitação no Congresso, um jurista mandou um parecer para o Rogério Marinho, que era deputado e era o relator, dizendo que seria inconstitucional estabelecer onde a legislação, a negociação prevaleceria. Teria que prevalecer. Por que só sobre isso? E mesmo sem ser jurista, se a negociação é uma coisa tão boa, e ela é mesmo, ela é melhor do que a lei, né? Por que limitar? Por que ela é boa só aqui e não lá? Então, a redação que ficou na reforma é que essa lista foi mantida como exemplo. A negociação pode modificar, por exemplo, e outros itens. Então, ela é bem ampla. Colocaram, por exemplo, lá. Exatamente. Está tudo certo. Entre outros. Eu não sei se eu devo. A gente vai ter um próximo webinar depois desse, e o Reinaldo fala bem disso quando ele fala da parte B, do que não pode, né? Então acho que vai dar uma explicação bem interessante, né? Mas o negociado prevalece o legislado agora, né? E a gente volta de novo lá para dizer que o sindicato continua com a força. Ao lado dele, quer dizer, representando vários acordos que a gente pode, o profissional pode ter com a companhia usando o sindicato como meio, ele vai ter a grande força dele agora. Claro, né? Porque agora, como muita coisa que a companhia gostaria de modificar depende do acordo do sindicato, você pode ver isso de outra forma. O sindicato agora tem mais poder. É isso aí. Sim. Porque ele tem alguma coisa que a empresa está precisando. Sim. Então ficou um jogo muito mais interessante. E aí seria o momento das empresas trabalharem bem com os sindicatos, né? Me parece que essa seria sim. Essa é sempre a recomendação.
muita conversa, muita negociação, muita paciência. Sim. Sempre lembrar que essa relação não termina hoje na nossa database, vai continuar. Daqui a um ano a gente vai ter que sentar de novo. Durante esse ano nós vamos ter que conversar várias vezes. Então isso faz parte do jogo. Assim como a empresa tem que fazer a gestão da tecnologia, a gestão financeira, a gestão mercadológica, ela tem que fazer a gestão da relação sindical e trabalhista. Faz parte do business dela. Verdade, é verdade. Faz todo sentido. É legal que a continuação desse tema aqui, no próximo webinar, ela vai acontecer com o nosso parceiro, amigo Dr. Reinaldo, então vai ser uma boa continuação. A gente quebra em duas para dar aquele descanso, para você que está trabalhando agora, tira aquela 1 horinha, mas o assunto é muito bom. Se você me permite, eu queria mandar um abraço para o Reinaldo no próximo webinar. E um grande amigo. E nós vamos casar um webinar com vocês dois. Vocês podem ter certeza. A gente vai fazer isso acontecer. Os dois são muito importantes. Então é difícil casar a agenda dos dois. Eles têm eventos e entrevistas. Não conseguimos, mas vamos conseguir na próxima. E aí a gente vai deixar eles dois falando, a gente fica de lado, assiste aqui. É professor de cá, é professor de lá. E a gente monta aqui uma bancadinha, fica todo mundo assistindo e temos uma aula. O professor precisa de aluno, né? É isso aí. A gente fica ali de aluno. Tá certo. Outro ponto também é legal, porque nós quisemos nos aproximar da FIP, e como o professor disse, isso não foi a coincidência. Porque eu acho que esse tipo de coisa precisa ser falado, né? E com essa clareza, com essa facilidade, quando a gente escuta dessa forma, parece que fica mais fácil de entender, né? Ouvir um ponto de vista que às vezes pode não ser o teu, né? Então, aproveitando o momento aqui com o professor, e é uma pena que tudo que é bom assim começa a chegar ao fim muito rápido, né? Dá para acreditar que já se passou 1 hora quase? Pois é. Não passou, não é possível. Eu acredito porque minha garganta tá seca. E a aguinha, não chegou? Não, chegou. Já tá aqui. Professor, o João já tinha colocado essa cerejinha logo no começo, mas diz pra gente, o futuro do trabalho. Coloca pra gente agora, dá o recado, porque não vai deixar de ser um recado. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que a gente tem que pensar? Quem tem filhos, que daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho, com que eles vão se deparar? E daí em diante, né? Conta pra gente. Olha a responsabilidade que eles colocam tudo do trabalho. Mas olha, é o seguinte, nós estamos diante de uma profunda revolução tecnológica. Mas põe profunda nisso, não é? É a quarta revolução, é a quarta industrialização. O que isso significa para o trabalho? Será que é o fim do trabalho? Será que o robô vai substituir definitivamente o trabalho humano? Se a gente olhar para trás, em todas as outras revoluções, em todas as outras ondas de inovação tecnológica, sempre foi feita essa pergunta. E, de fato, a tecnologia destrói ocupações. Mas, ao mesmo tempo, ela constrói outras. E o saldo, ao longo desses séculos de industrialização, tem sido positivo. Hoje a gente tem muito mais trabalhadores do que tinha há 100 anos atrás, apesar das inovações tecnológicas. Não é? A pergunta que muita gente faz é o seguinte, mas dessa vez é muito mais rápido, muito mais profundo, não vai dar para reequilibrar. Eu não estou convencido. Vou dar um exemplo. Você podia supor, 10, talvez 5 anos atrás, que haveria tanta gente trabalhando em games, em telefonia celular, por exemplo. Telefonia, quanta gente em call center. E tanta gente trabalhando em aplicativos. Sim, YouTubers. Não imaginava. YouTubers. Profissão que eu não imaginava. Não dava para imaginar. Muita gente perdeu o emprego, é verdade. Por exemplo, na Revolução, na gráfica, eu sou do tempo do linotipo. Linotipo. Você nem lembra, nem sabe o que é isso. Olha, se alguém tem que lembrar isso aqui, sou eu. Não. E eu não estou lembrando. Não, eu lembro. O que era o linotipo? Todo livro, todo jornal era escrito
com uma máquina de escrever, só que em vez da máquina bater no rolo de papel, ela batia numa folha de chumbo, porque o chumbo é mole. E esse chumbo era transformado depois numa placa, e essa placa carimbo. rodava. Não era um carimbo. O jornal era assim. O jornal era feito na linotipia. Hoje o jornal é feito pelo editor. Na mesa dele, ele já está imprimindo lá. Quer dizer, nós eliminamos, olha o exército de gente que a gente eliminou. Mas a gente criou muito mais coisa. Então, a tecnologia, ela destrói. Agora, o que parece certo é que vai haver uma transformação na maneira de fazer as coisas e na forma de contratar as pessoas. O mundo do emprego permanente, isso é uma coisa para vocês pensarem. Eu até hoje estava perguntando se ainda existem empresas que usam planos de cargos e salário. Ainda existem, vão existir. Mas muito em breve, elas vão ser exceções. Eu diria o seguinte, não vai se extinguir o trabalho, mas vai se rarear o emprego. Sim, sim. As pessoas vão ter trabalho, elas vão trabalhar, mas em contratos mais efêmeros, menos duradouros, mais por tarefa, por projeto. Modalidades diferentes de contrato, né? Exatamente. Sim. E esse é o grande desafio para o direito do trabalho, para a gestão de pessoas, para os sindicatos. Para consultoria de remuneração. Para consultoria de remuneração. Como é que nós vamos administrar esse novo mundo? Essa é a questão. Que se não é o fim do trabalho, mas talvez seja o fim do emprego. E a gente tem que preparar nossos filhos para essa sociedade que vai ser muito mais insegura, com muito mais riscos do que a de hoje, se é que isso é possível. Eu sei que a gente vai atualizar o nosso currículo já, porque a gente vai trabalhar na FIP agora. Vai acabar. Você tem ideia do tamanho disso, né? O que o professor está dizendo é para abrir os olhos, é para fazer vanguarda aqui agora no sentido de, opa, vamos acordar. Mas vai demorar um pouquinho aí. Mas vai ser antes dos 75. Antes, né? Vai. Então, Com até lá a certeza. gente reinventa muito. Isso é muito bom. Se há uma coisa legal, é essa necessidade da reinvenção, né? Imagina se as coisas pudessem ser inventadas e durar 200 anos. Que graça teria, né? É verdade. Então, a graça da vida é que as coisas precisam serem reinventadas, né? Isso acontece e é legal. E quanto mais problemas, mais oportunidades de criar soluções para Não tem dúvida. todo mundo ganhar com isso, né? Não tem dúvida. Então os problemas provocam a gente, né? Ficou legal aqui a distribuição, vocês estão vendo, né? Ficou a rapaziadinha aqui, ó. E os mestres dizendo, ó... Os 25. Isso. Os 25. Daqui a pouco, 25, meu amigo, tá com vocês. Então eu vou dar a dica. É isso aqui. Ou vocês acatam e saem capinando o mato agora, ou vão comer poeira, né? A gente tem que escolher qual dos dois, né? A pergunta que não quer calar é a seguinte. O Hélio veio dirigindo o carro. Augusto, você concorda com tudo? Tá aprovado? O Hélio tá aprovado? Assina embaixo? Ele quer dizer que o Hélio é o motorista e o Augusto é o, né? Então vamos lá. Não quero te colocar nessa. Não, acho que não. Eu concordo com o que o professor falou. Não cabe a mim também. Já imaginou se ele não concordar no ar? Não, de verdade. Primeiro que vai a pé, né? Eu concordo até porque boa parte das coisas que eu aprendi sobre esse tema foi do professor ou com o professor, então... Ai, garoto, é isso aí, muito bom. Bem. Eu queria agradecer, foi um privilégio tê-los aqui. Uma hora passou, pelo menos pra mim, parece que foram 15 minutos, né, João? E nós vamos conversar muito mais. Esse ano de aniversário a gente tem webinar, a gente vai ter o nosso canal de podcasts. Fique por dentro, fique ligado nisso. A gente vai trazer muita gente inteligente. Nós vamos continuar trazendo as pessoas inteligentes que a gente quer, como o professor Hélio, Augusto e tantos outros. Porque, como propósito, né? Se a gente quer transformar esse mundo nosso, eu acho que deixar as pessoas mais capacitadas e empoderadas, eu não tenho dúvida que é um bom começo, né? É um bom meio para isso, Sim. né? É isso. Nossa missão. É isso aí. Agora, acho que tem que reforçar muito e ficar claro para o público essa parceria entre a FIP e a carreira, que isso vai gerar muito mais informação,
Com certeza. A FIP tem trabalhado fortemente nas análises de dados e nós, por outro lado, também. Só que olhamos para fontes diferentes e vimos que uma grande oportunidade nós cruzarmos essas fontes e gerarmos informações relevantes para o nosso público. Então, quem vai sair ganhando é o nosso público e queremos atendê-los da melhor maneira possível. Bom para a FIP, bom para a Carreira Miller e bom para todos nós. Né? Bom para os nossos clientes, amigos, profissionais de recursos humanos, empresas de uma maneira geral. Eu acho que todos, acho não, tenho certeza, todos vão ganhar com isso, certo? Com certeza. É isso aí. Gente, é isso. Essa apresentação aqui, esse webinar, a partir de agora ele vai para o YouTube, fica gravado. Você pode entrar no nosso canal, se inscrever. Você pode pegar esse link do webinar e mandar para todo mundo. Você pode jogar lá no teu WhatsApp, compartilhar nos grupos. Se você faz parte de um grupo de RH, faça isso. Eu acho que essa é a nossa intenção. Fazer isso aqui espalhar pelo mundo todo, tá? Foi um grande privilégio tê-los aqui. A gente agradece e até a próxima. Um abraço. Obrigado, gente. Até lá. Obrigado.